abordando mais o lado palmeirense dessas repercussões, a gente já trouxe ontem o ex-presidente, o Luiz Gonzaga Beluso, o Danilo Lavieri, nosso companheiro que esteve conosco ontem aqui no De Primeira, trouxe uma coluna agora há pouco, publicada hoje, agora há pouco, 11h30, sobre conselheiros que se sentiram retalhados pela presidente do Palmeiras e avisaram, não nos curvaremos. Os 26 conselheiros que foram retalhados pela presidente Leila Pereira com essa perda de ingressos para os jogos contra o Boca Juniors e o Goiás no Allianz Parque se manifestaram depois da entrevista da presidente. Nesse documento obtido pela coluna do querido Danilo Lavieri, fizeram críticas e responderam algumas das frases e falas da presidente do Palmeiras. Abre aspas. Não nos curvaremos aos caprichos, vontades, ameaças e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas. Fecha aspas. Eles formam um grupo que enviou questionamentos ao Conselho e ao COF, que é o responsável pela fiscalização das contas do Palmeiras, por conta do conflito de interesse do avião comprado pela dirigente para uso da delegação palmeirense. Está repercutindo, né, PVC, no bastidor? Eu estou com o documento aqui, os 26 conselheiros, eu até citei ontem 16, são 26 que assinam o manifesto, Ardeno Tadeu Livani Reale, Emerson da Rosa, Felipe Jocondo Cristóvão, Francisco Vituso Neto, Genaro Marino Neto, Gerson Clemente Guarino, Guilherme Gomes Pereira, Guilherme Romero, João Carlos Minello, José Antônio Aparecido Júnior, José Carlos Tomazelli, José Corsini Filho, Juan Manuel Berrospi Carreno, Luiz Henrique Monteiro Frontirota, Luciana Santilli, Luiz Fernando Marrei Moncal, Luiz Roberto Kassab Mouzinho, Marcos Antônio Gama, Maurício Pegoraro, Maurício Vituso, Pedro José Vilar Godoy Horta, Ricardo Alberto Galassi, Ricardo Spinelli Pope, Valdomiro Otero Sordiri Filho, Vitor Fruges e Vinícius Feres Zucca. São os 26 conselheiros listados nesse... E são os 26 que fizeram abaixo-assinado solicitando que a presidente fosse ao Conselho Deliberativo para responder perguntas sobre os contratos de patrocínio e as relações com empresas de qualquer membro da diretoria que preste serviço, que tenha parceria com o Palmeiras. Que é o papel, o que eles estão dizendo no manifesto é que o papel do conselheiro é fazer isso. O papel do conselheiro é aconselhar, ou é ser o legislativo do clube. E eu vou voltar ao que eu falei ontem no começo da coletiva da Leila Pereira. Ela disse, vim aqui para poder responder a vocês, jornalistas, pois os conselheiros pediram exatamente isso e ela não quis fazer isso no Conselho Deliberativo, que é o órgão legislativo do clube. Então, tem aqui um equívoco. Isso criou um manifesto e criou uma unidade na oposição. Na última eleição, na sucessão do Maurício Gagliotti para a eleição da Leila, a oposição do Palmeiras decidiu não lançar candidato. O argumento para não lançar candidato era: ela não é uma presidente legítima porque ela não é sócia do clube no tempo previsto pelo estatuto. Então, nós não vamos concorrer com alguém que não é um candidato legítimo. Esse ponto de vista mudou. A oposição vai lançar candidato. Agora, acontece que a oposição tem uma série de problemas antigos para solucionar. Há discussões de velhos amigos do Paulo Nobre com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre tentou-se fazer com que o Paulo Nobre voltasse para o Conselho e antes da eleição da Leila e concorresse contra a Leila Pereira. E o Paulo Nobre se coloca e se colocou na carta aberta aos palmeirenses ontem como um aposentado da vida política do clube. Na prática, o Paulo Nobre é o único que tem condição de polarizar a vida política do clube. E, para isso, ele precisaria voltar para o conselho, porque ele renunciou ao cargo de conselheiro vitalício, e provavelmente tentar mostrar que ele tem tempo de mandato suficiente para ser candidato à presidência. Mas, para isso, tem que voltar a sentarem à mesa alguns velhos amigos que se tornaram não inimigos, mas discordantes. Genaro Marino, Paulo Nobre, Luiz Gonzaga Beluso, que está fora da vida do clube, para ter uma unidade em torno de um nome que pudesse ser o do Paulo Nobre, que está afastado da vida política, ou de alguém que o Paulo Nobre apoiasse veementemente, publicamente. Existe essa chance, PVC, do Paulo Nobre voltar à política do Palmeiras? Muito difícil.
Muito difícil. Teria que ter um trabalho de persuasão muito forte, mas o fato é que a Leila Pereira criou esta possibilidade. Porque a Leila conseguiu, com a entrevista coletiva de anteontem, criar tanta unidade contra ela que isto pode indicar unidade de quem hoje está desunido para formar uma frente de oposição. É possível, não é provável, mas é certo que a oposição vai lançar candidato na próxima eleição. Ou seja, é uma possibilidade muito difícil do Nobre, pelo tempo que ele está fora, e também, imagino, não sei se ele tem vontade de voltar a se envolver nesse sentido politicamente com o Palmeiras. Ele saiu magoado, ele saiu muito magoado, né? Particularmente, eu acho que ele cometeu um erro político ao jogar no colo do Maurício Gagliotti no último dia do mandato do Paulo Nobre. Ele jogou o problema da Leila no colo do Maurício Gagliotti e disse: você escolhe, ela não pode ser, ela não é sócia do clube desde 96, então ela não pode ser candidata ao Conselho Deliberativo. E o Paulo Nobre jogou o problema para o Maurício Gagliotti resolver no primeiro dia. E o Maurício Gagliotti ficou com uma batata quente na mão, que era: eu fico com o meu velho amigo ou eu fico com o dinheiro da Crefisa. O Maurício Gagliotti tentou fazer uma solução salomônica e disse: não tenho nada a ver com isso, jogou a batata quente para o Conselho Deliberativo. E aí o Conselho Deliberativo avalizou a entrada da Leila como possível candidata. Ou seja, avalizou que ela era sócia desde 96, embora todo mundo saiba que não era, né? Quem avalizou isso também foi o Mustafa Contursi, que depois brigou com a Leila, ou a Leila brigou com o Mustafa. Então, é incrível, isso que o Rodrigo Matos falou agora há pouco é muito importante. Na semana passada, quando o Palmeiras caiu contra o Boca Juniors, a impressão, Razan, era de que a derrota criava uma turbulência, mas o Palmeiras entraria em paz no ano que vem, porque o velho adversário do Palmeiras, que era o próprio Palmeiras, não existiria, porque a eleição estava tão fácil para a Leila ganhar. E uma semana depois, a Leila criou um cenário eleitoral que era difícil de se imaginar. Continua sendo difícil imaginar a Leila perder a eleição no ano que vem, porque ela tem muitos apoiadores e bajuladores no Conselho. A Leila fez uma campanha para o Conselho Deliberativo em 2016, que era inacreditavelmente, ela tinha um comitê de campanha na Rua Palestra Itália, que parecia um comitê de campanha para o Senado, e era candidata ao Conselho Deliberativo do clube. Então, a partir dali, se criou uma quantidade de gente que bajula e que apoia, que é muito grande. Ela dificilmente vai perder a eleição, mas a oposição vai se colocar. A oposição vai marcar territórios e aqui. Nós estamos aqui, este clube é a Sociedade Esportiva Palmeiras, é um clube centenário e o clube precisa do seu dinheiro, mas o clube não depende dele, porque o clube é uma instituição centenária. E é isso que vai se dizer. E a partir daqui vai ter articulação política para que exista um candidato no ano que vem. Para quem não viu, o ex-presidente Paulo Nobre divulgou uma dura carta, extensa carta depois da entrevista coletiva da presidente do Palmeiras. Eu não vou ler aqui porque é muito grande. Você pode ler no UOL Sport com todos os detalhes. Mas você tocou num ponto, PVC, que eu tinha pensado até da gente abordar antes do programa, que eu não sei se a gente vai ter números para isso, pode até de repente ser uma pauta para a semana que vem, sobre essa dependência ou não do Palmeiras da Crefisa. Quantos por cento a Crefisa representa dentro de um orçamento de um Palmeiras que hoje está estruturado? Porque o que eu ouço dizer e que eu vejo, as principais receitas de um clube são televisão, patrocínio, sócio-torcedor, venda de jogador, bilheteria. Eu vejo o Palmeiras muito equilibrado nesses cinco pilares. Se você tira, entre aspas, o patrocinador, mas vai tirar o da Crefisa, não quer dizer que não vai ter nenhum patrocinador, e põe outro no lugar, o quanto isso representa no orçamento do Palmeiras, nesse bolo todo, nessa fatia, para dizer e chegar-se a uma conclusão, se depende ou não da Crefisa? 10%. 10%. A Crefisa paga 81 milhões de reais. A previsão de receita do Palmeiras para esse ano é entre 800 e 850. Se você chegar ao número mais baixo, que é 800 milhões de reais, o ano passado foi 856. 856 dá 9,5%.
Mas se vocês pensarem em 800 ou 810, 81 milhões são 10%. Ou seja... Ou seja, você pode abrir mão desse dinheiro. Sim. Não é bom. Ninguém... Assim, só para não parecer que... o Palmeiras está sendo arrogante com sua presidente benemérita. A linha da benemerência e do autoritarismo sempre foi muito tênue no futebol brasileiro. Marcelo Teixeira botou dinheiro no Santos por 9 anos e quando perdeu a eleição e quis recuperar parte do investimento e não conseguia, tinha dificuldade, a Vila Belmiro foi penhorada. Então, a linha entre benemerência e autoritarismo é muito tênue. O que a oposição está dizendo é: não estamos cuspindo no prato que comemos. Não se trata disso. Queremos sua benemerência, mas sem autoritarismo. Se for para ter um autoritarismo, se for necessário, abrimos mão da sua benemerência. Vai nos fazer falta no primeiro momento, mas o Palmeiras não vai morrer por causa disso, porque o Palmeiras é um clube centenário. Quando que é a eleição, PVC? Novembro do ano que vem. Então ainda tem um ano. Outro ponto importante, que é uma coisa que acontecia muito com o Mustafa. O Mustafa Contursi foi presidente do Palmeiras de 93 a 2004. 93 a 2004, por 9 anos também. Janeiro de 93 a janeiro de 2005. Janeiro de 93 a janeiro de 2005. Ele falava-se muito que o Mustafa recolhia velhinhos, conselheiros muito idosos que não tinham condições de votar, e tinha gente que ia votar de ambulância. E muita gente votava pelas benfeitorias do clube. Por exemplo, o Parque Aquático Coberto. Hoje, o Parque Aquático está sendo reformado, e a Leila Pereira faz questão de dizer que com o meu dinheiro, né? Ou seja, ok, o Parque Aquático está sendo reformado, e os sócios votam. Então, muitos sócios vão votar pelas benfeitorias do clube, o que torna, de novo, improvável que a Leila Pereira perca a eleição no ano que vem. O que vai acontecer é uma marcação de território, dizer: este clube é uma instituição centenária, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que preza a sua benemerência e o seu dinheiro, mas não depende dele. Até porque a gente está vendo as repercussões não só de palmeirenses, de conselheiros, ex-presidentes, como a gente recebeu o Beluso, o Paulo Nobre divulgou essa carta, mas até da opinião pública em geral. Mas também acho que daqui a um ano muita coisa vai acontecer. E, como sempre, para além dessas questões do clube social, o futebol sempre é o carro-chefe. E se o futebol estiver bem no ano que vem, isso também certamente também tem uma interferência direta no que acontece na eleição. Um ano é muita coisa no mundo da bola. Você continua com a gente? Essa entrevista foi um tiro no pé da Leila Pereira. Ela falou uma coisa certa sobre o vandalismo e mexeu num monte de vespeiro que estava ali fechadinho. Está saindo vespa para tudo quanto é lado. De alguma maneira, ela reacendeu um cenário político que estava adormecido, você diria? Sim. Ele não estava exatamente adormecido, são 26 conselheiros, né? Assim, ela citou um conselheiro que estava afastado pela denúncia, pela questão da Black Star. Esse conselheiro é o Genaro Marino. Esse conselheiro não está afastado, ele continua participando do conselho, tanto que está o nome dele no manifesto, porque na justiça ele conseguiu reverter a punição, porque a justiça entendeu que era arbitrária a punição com afastamento, com a suspensão por 1 ano. Ele não está suspenso. Ele não está suspenso. Então, esse é outro ponto importante. Não estava adormecido, porque eram 26 conselheiros pedindo, solicitando educadamente que ela fosse ao conselho dar explicações sobre os contratos. São 26. Ela citou um. Aqui o nome dele citado pelo PVC no manifesto. Que não está punido. O Genaro Marino foi diretor de futebol. Ele foi vice-presidente também, PVC? Foi vice-presidente também, na época do Paulo Nobre. Eu lembro porque eu fazia a cobertura do Palmeiras, eu achava que a minha memória estava me traindo nessa. E foi quem levou, junto com o Paulo Nobre, a proposta da Black Star,
que ele garante que não é uma empresa falsa, é uma empresa que existe, uma empresa. O Palmeiras podia, já disse ontem aqui, o Palmeiras pode manter o seu contrato, a sua parceria com a Crefisa, mesmo entendendo que a Crefisa possa ser o melhor parceiro que não paga o maior dinheiro. A parceria pode ser muito bem-vinda, independentemente de ser a maior parceria da história do futebol brasileiro ou de ser a terceira. Não se trata disso. O Palmeiras tem autonomia para resolver isso. O que acontece só é que o Conselho Deliberativo do clube solicitou a presença do Poder Executivo do clube, a presidente, para explicar situações que o Conselho entende precisarem de explicações. É como se o Congresso Nacional convocasse o presidente da República para ir prestar depoimentos, esclarecimentos, e o presidente da República se recusasse a ir ao Congresso Nacional. Não é razoável numa democracia. Para você que está chegando com a gente, talvez não tenha visto, você pode ver também a íntegra do programa de ontem, entrevista com o ex-presidente, o Luiz Gonzaga Beluso, ele também dando o seu ponto de vista da forte entrevista da Leila Pereira, e a gente abordou bastante também aqui com o Danilo Lavieri sobre esse tema. Na nossa enquete sobre se a seleção precisa ou não de Carlo Ancelotti, para praticamente última parcial, sim, 62%, não 38%, mais de 600 votos. Muito obrigado a todos vocês pelos votos. Continuem deixando o seu like, se inscrevendo no canal do All Sport. Estamos rumo ao 1 milhão, já somos mais de 967 mil inscritos.